Bom dia. Bom dia. É uma alegria muito grande estar nesta manhã com os irmãos e quero dar graças ao Senhor. Muito obrigado, irmão Miqueias, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Agora, deixa eu te contar uma coisa antes de começar. Havia uma igreja nesse mundo de Deus que os crentes gostavam todos de sentar bem atrás. E o pastor todos os domingos pedia para os irmãos virem à frente. E os irmãos não gostavam de sentar na frente. A igreja passou por uma reforma. E nesta reforma, no dia da inauguração, os crentes entraram na igreja e ao entrar no templo, viram que a frente estava totalmente vazia, os bancos só estavam da metade para trás. E eles pararam na porta e disseram: louvado seja Deus, porque nós podemos sentar aqui atrás. E o pastor deu boas-vindas a todos, orou, cantou e orou. Enquanto fecharam os olhos, ele apertou um botão e os bancos vieram todos para frente. Dê risada, por favor. E os bancos vieram todos para frente. Então aqueles irmãos souberam que era um prazer para o pastor ter as ovelhas perto dele ali no rebanho. E eu quero dizer para vocês, a preta não ficou cá? Então ela sumiu. Alguém achou uma pasta preta por aí? Não está lá junto com as coisas. Mas aí então, de repente, eu quero dizer para vocês, olhem bem nos meus olhos. A maior alegria do pastor e do professor é ver as ovelhas bem perto dele. Assim eu quero convidar vocês para virem bem perto de mim. Não fiquem aí atrás, não vamos tirar oferta hoje, não vamos ter prova, a não ser que o pastor levante o gasofilaço aqui, mas a melhor coisa que nós temos é vermos todos juntos. Venham na frente, a dona Laura e o esposo podem ficar lá, mas os demais, aquela gente bonita lá atrás, pode vir para cá. Muito obrigada, viu? Muito obrigada. As duas lá, o casal, vem um pouquinho mais para frente. Aí, olha, enfermeira, pode ficar aqui, viu? Nós não vamos fazer nada, nem chamar você de plantão. Olha aí, ó. Ótimo. Agora eu posso dizer para vocês, sejam bem-vindos. Bom dia para o seu amigo do lado aí. Não dá mão para ele, olha bem os olhos aí, olha. Pastor querido, o senhor ia estar aqui, né? Bom dia, esse é um... Bom dia com alegria, bom dia aqui, olha, que prazer. Esse aqui é o pai dos missionários. Bom dia. Está vendo como eu estou muito esquecida, ainda não estou com amnésia. Bom dia, professora. Bom dia, que prazer. Eu chego aí, eu não vou esquecer de vocês, não. Geralmente, quando eu tenho que falar bom dia, obrigado por você vir, se eu cair, você me pega. Bom dia, que prazer. Deixa eu ver bem para frente primeiro, né? Bom dia, casal 20. Olha, quando geralmente eu tenho uma oportunidade assim maior, eu quero saber o nome de todos, mas hoje não dá. Eu aprendi o nome da dona Laura. Bom dia, mas os demais não. Bom dia, irmãos. Bom dia. Que prazer aqui no pastor. Bom dia, reverenda esposa do Miqueias, a mulher mais simpática do seu marido. Bom dia, dona Laura. Que prazer, olha, o Miqueias nos disse, essa mulher que Deus me deu, eu namorei com ela há 10 anos, comecei a olhar para ela com 16 anos, estou até hoje olhando. Olha que coisa linda, né? Eu vou contar para vocês. Bom dia. Prazer. Muito obrigada. Bom dia, Ana. Eu quero dizer para vocês que eu estou aqui. A minha família Borges teve o privilégio de conhecer as coisas de Deus numa casa aqui no sítio da família Borges, que ainda existe, deve ser só mato, mas existe. Lá na casa da avó foi que começou a congregação presbiteriana que vocês hoje têm igreja. Então, a nossa família tem um histórico aí. Eu sou filha do seu Joel Borges, o homem mais bonito do mundo, morreu com 96 anos, não tinha nenhuma ruga. Era um homem lindo. Minha mãe, ele morou com eu, e minha mãe branquinha, italiana, viveu na Itália, quando ela estava fazendo os votos de celibato para vir
Cristo por meio de um sobrinho, papai veio Jairo Borges, que alguns de vocês já contaram. Foi ele que levou a mamãe a Cristo. E o pai a conheceu, ficou encantado e casou com aquela descendente de italiana. Ela é da família Serra. Não foi. Ele é bem parente dos Serras da política por aí. Mas a mãe, nós somos 8 filhos, 6 mulheres, desculpe, 5, eram 2 homens, o caçula e o 4º filho. 8 filhos, 6 mulheres e 2 homens. Meu pai tinha um harém em casa, que eram 7 mulheres, 6 filhas mulheres e mais a dona Lucilda tem um harém. Os 8 filhos conheceram a Cristo e a família aprendia a palavra do Senhor em casa. Todas as manhãs o papai levantava, tomava café, tomava o seu banho, se preparava para o trabalho, ia para o quarto, chamava a criançada, ele era o regente do coro, nós cantávamos um cântico ou um corinho, ele lia a Bíblia, orava, dava um beijo em cada um dos filhos, 3 a mamãe ia trabalhar. E nós ficávamos ansiosos para esperar o papai voltar. Essa vida do culto doméstico perdurou 59 anos. A mamãe foi para o céu, eu fui a única filha que fiquei solteira, entre aspas, porque me casei há 8 anos atrás, foi o casamento do século. Imagine, depois de tantos anos trabalhando na obra do Senhor, eu conheci um chileno viúvo que estava orando para ter uma esposa e me encontrou numa viagem em Israel, olha só. E alguém me perguntou: onde o senhor conheceu esta princesa? Ele disse: na joalheria de Deus, em Israel. Assim que eu tive a oportunidade de conviver com a família todos esses anos, e nem um dia do ano, do mês, da semana, o papai deixou de fazer culto doméstico. Foi ali que eu me despertei para o trabalho missionário, porque eu ia na garupa da motoca do pai para as congregações. A mamãe preparava a cesta missionária, com frutas e tudo, e eu ia com o pai visitar as famílias, tocava o hino, eu sabia tocar só uma, ele cantava todo domingo aquele hino, eu ajudava o pai. Eu era secretária daquele presbítero tão precioso. Porém, foi ele quem me treinou para a obra missionária. Aos 9 anos de idade, eu me entreguei a Jesus numa conferência missionária da Missão Novas Tribos, na minha igreja. Quando eles estavam pregando o Evangelho lá no coro com o papai, eles fizeram, o reverendo Paulo Galo fez um apelo, e eu aceitei o Senhor Jesus, e na mesma noite eu me entreguei para o trabalho missionário. Quando acabou o culto, eu fui lá na frente perguntar se eles não queriam me levar para o campo missionário. E eles olharam para mim e disseram: você é muito pequena, não dá para ir agora. Agora veja, eu não cresci muito, mas eu já estou há 62 anos no Ministério Missionário. Eu fui secretária executiva do Ministério das Escolas Públicas, eu trabalhei 18 anos como diretora da PEC no estado de São Paulo, eu fui missionária para a América Latina, viajei por toda essa América Latina dando treinamento, fui até a terra do Tio Sam, nos Estados Unidos, várias vezes para dar treinamento para os gringos, olha bem para meus olhos. Uma pretinha, os gringos falando, eles estavam doidos, mas me levaram. Assim que aqui no Brasil, eu conheço todo o país, menos o estado do Acre e também o Rio Grande do Norte. Trabalhei muito tempo com os índios, eu fiz faculdade, fiz área de educação, especializei em aconselhamento, fiz o seminário, fiz música, porém o meu ministério foi na obra missionária com as crianças, junto à Aliança Pro Evangelização das Crianças. É uma das organizações do Brasil que eu creio que é muito linda. Ela está no Brasil há 82 anos, todos os missionários são, a maior parte são do Brasil. Nós só tivemos 8 missionários do exterior, hoje não temos nenhum mais do exterior no Brasil. Nós temos a sede na Vila Mariana, e dentro dessa missão eu vim trabalhar como office boy no escritório. E mais tarde, Deus foi me dando a oportunidade, eu fui cobaia, eu fui fazendo isso, aquilo. Trabalhei muitos anos dando treinamento para os novos missionários. E em dezembro eu deixei uma função que chamava-se Cuidado de Membros. Eu exerci essa função por 14 anos como conselheira de todos os missionários da PEC no Brasil. Hoje eu continuo na carreira missionária, mas também estou agora ajudando na área administrativa da missão e outras áreas também na parte da questão da cúpula nacional.
ver as crianças, ensinar as crianças, ministrar a palavra às crianças e estar com os adultos e os pais, mostrando a grande oportunidade das crianças. Quem fez esse contato com vocês aqui, posso chamar de vocês, não me quer, pastor, posso chamar? Quem fez esse contato mais assim de perto foi a Odair e o Rogério, que são os meus primos, são daqui, vocês conhecem, o Sadraque, é dessa família toda. A Odair e a Julieta foram criados na minha casa, quando saíram de Aguaí, foram para São Paulo, moraram conosco, se casaram na nossa casa, e nossa casa era mais ou menos assim, um lar abrigador, né? A família do pai, da mãe. Eu tive o prazer de conhecer o Rogério ainda quando ele estudava com o Odair, e eles começaram a namorar, enfim, é uma união de irmãos, e foi ela que fez esse linho entre nós. Hoje de manhã nós temos conosco uma outra prima, vou pedir que ela fique de pé, Ana Maria. Ela é filha de um sobrinho do pai, daqui de Aguaí, a família toda. Obrigada, Ana Maria. Ela é de São Paulo, tinha a empresa dela, fechou e agora ela veio morar em São Paulo. E a Jaque que fez a ponte para ela estar aqui. A Jaque cuidou do pai dela também. Assim é um negócio familiar muito querido, cada um na sua postura, no seu ministério, na sua família, nas suas atividades, e assim nós vivemos. Mas é um prazer poder estar aqui com os irmãos. Eu pedi para a amiga, porque eu tinha minha pasta com meu bosquejo, assim, meu esquema, e eu deixei em algum lugar, eu separei tudo direitinho para trazer, eu deixei no carro, ela saiu por aí. Mas eu queria que nós abríssemos as nossas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 2. E eu vou pedir aos irmãos, quero agradecer, pastor de público, a sua igreja amada, o senhor, a dona Hilda, os filhos que estão por aí, o meu secretário de assuntos de comunicação lá em cima. Também quero agradecer aí todo o suporte dos professores, a diretora do Ministério Infantil, enfim, todos vocês que nos acompanharam, eu quero agradecer com todo o respeito. Vamos abrir as nossas Bíblias, no capítulo 2 de Êxodo, e vamos ler do versículo 1 ao 9. Vamos lá, quero chamar a atenção dos irmãos para ouvirmos esse texto bíblico. Foi-se um homem da casa de Levi, casou-se com uma descendente de Levi. A mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou com betume e piche, e pondo nele o menino, largou no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe havia de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou sua criada e o tomou. Abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: este menino é dos hebreus. Então disse a filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias, que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. Saiu a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-o, pagar-te-ei teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo um menino grande, daí dá uma olhadinha aí por trás, eu deixei no banco aí, porque eu entrei com uma pastinha preta, assim, ó, toda preta. Aqui, eu sou perigosa. Sendo o menino já grande, ela trouxe a filha de Faraó, da qual passou a ser o filho. Esta lhe chamou Moisés, porque disse: porque das águas o tirei. Vamos curvar nossas cabeças e vamos orar. Querido Pai, nós te damos graças nesta manhã pela oportunidade que tu nos dás de estarmos na tua casa, ao redor da tua palavra, nesse momento de estudo bíblico, e que os nossos olhos tenham a visão do Senhor, da tua graça, da tua bondade, da tua misericórdia, do teu poder e das maravilhas que o Senhor tem feito. Nós te louvamos pela igreja aqui em Aguaí, pela vida do pastor, a sua esposa, os filhos,
Muito obrigado pelos presbíteros, diáconos, o líder da EBD, do Ministério Infantil, cada família, cada um tem a sua história junto à tua palavra. Guia a nossa mente, os nossos pensamentos, o nosso coração. Nós te agradecemos por esse momento e oramos pedindo estas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Meu secretário, eu não deixei minha pasta com você, não? Não? Tem certeza? Assumiu. Então, cadê o Daí? Está por aí? Eu queria cantar um cântico com vocês antes de abrir a minha boca. Eu queria cantar um cântico que diz assim: as criancinhas de toda a nação, seja África, China, Brasil, Japão. Me quer ver, cara? Toca lá. Desculpe, viu, irmã Ana, pela liberdade de chamar o Miquel. Jesus ama e quer boas novas dar a elas, pois vamos a Bíblia levar. Então vamos lá. Diz assim: as criancinhas de toda a nação, seja África, China, Brasil ou Japão, Jesus ama e quer boas novas dar a elas, pois vamos a Bíblia levar. É muito difícil? Tá bom, pode vir aqui. Vamos lá? As criancinhas de toda a nação, seja África, China, Brasil ou Japão, Jesus ama e quer boas novas dar a elas, pois vamos a Bíblia levar. Vamos lá? As criancinhas de toda a nação, seja África, China, Brasil ou Japão, Jesus ama e quer boas novas dar a elas, pois vamos a Bíblia levar. Abre o seu diafragma assim, ó. Não fica assim, senão a música preta não sai, não. Abre o diafragma que tudo vai saindo aqui, as notinhas. Vamos lá? As criancinhas de toda a nação, seja África, China, Brasil ou Japão, Jesus ama e quer boas novas dar a elas, pois vamos a Bíblia levar. Muito bem, no final nós cantamos de novo e agora, como vamos pensar na família, eu queria pelo menos solfejar com vocês esse cântico. É um dos meus cânticos prediletos e eu queria compartilhar com vocês. Diz assim: Deus é bom, Ele cuida de mim, Ele cuida dos céus, da terra e mar. Deus é bom, Deus é bom, Ele cuida dos meus pais e dos meus irmãos também. Deus é tão bom pra mim. Ouviram? Viu esse solo aí de Margareta Tati aqui? Vamos lá? Deus é bom, Deus é bom, Ele... Não, outra vez. Vamos lá. Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Acho que eu estou ouvindo. Vamos lá. Deus é bom, Ele cuida de mim, Ele cuida dos céus, da terra e mar. Deus é bom, Deus é bom, Ele cuida dos meus pais e dos meus irmãos também. Deus é tão bom pra mim. Vocês já ouviram? Agora abre a boca e canta para cantar com seus filhos em casa. Vamos lá? Deus é bom, Deus é bom, Ele cuida dos... Não, olha. Ele cuida. Entrou amnésia na cabeça. Só que eu vou pedir para ela. Deus é bom, Deus é bom, Ele cuida dos céus, da terra. Oba, peraí. Deus é bom, Deus é bom, Ele cuida. Eu quero pegar depois. Deus é bom, Deus é bom. Vira agora, vira lá. De mim, Ele cuida. Deus é bom, Deus é bom, Ele
Ele cuida de mim. Ele cuida dos céus, da terra e mar. Deus é bom, Deus é bom. Ele cuida dos meus pais e dos meus irmãos também. Deus é tão bom para mim. Ô Senhor, me ajuda a ser bom comigo, porque eu preciso cantar muito. Deus é bom, Deus é bom. Outra vez, o segundo lá. Ele cuida dos céus, da terra e mar. Deus é bom, Deus é bom. Ele cuida dos meus pais e dos meus irmãos também. Deus é tão bom para mim. Vai agora, tá bom lá? Deus é bom, Deus é bom. Ele cuida dos céus, da terra e mar. Deus é bom, Deus é bom. Ele cuida dos meus pais e dos meus irmãos também. Deus é tão bom para mim. Até o final eu sei direito. Vamos lá, onde eu ensinei um cântico para os professores. E agora vocês vêm comigo. Pega todo mundo o dedo aí. Pega a mão aí, segura a mão aí. Vamos lá? Bate o pé aqui. Vamos lá? Perto, perto de Deus eu quero andar. Perto, perto de Deus eu quero andar. Perto, perto de Deus eu quero andar. Quero ser parecido com Jesus. Perto, perto de Deus eu quero andar. Perto, perto de Deus eu quero andar. Perto, perto de Deus eu quero andar. Quero ser parecido com Jesus. Perto, perto de Deus eu quero ser permissível, ser
troca de posições políticas. Mas olhe bem para mim. Nossos filhos correm o perigo de vida de um outro estilo, de uma outra forma, onde as influências religiosas, onde as influências do pecado vão girando em torno da família e os nossos filhos correm perigo. Às vezes nós não percebemos a astúcia satânica, às vezes nós não percebemos a influência que o inimigo vai trabalhando. Eu queria que vocês um dia ouvissem uma palestra sobre os ataques do inimigo à vida da criança, para vocês terem uma ideia como Satanás arma sua rede em direção às crianças. Esses dias, alguém me telefonou dizendo: dá uma olhadinha lá no visual do Mickey e a Minnie, já havendo lá uma postura de mesmo sexo, de trabalhando com a vida sexual das crianças. Se vocês olharem os personagens de crianças que permeiam a nossa cultura visual, não pode imaginar como o inimigo trabalha. Os jogos, a literatura, as revistas em quadrinhos, a influência na escola, o bullying vem trabalhando. Se o menino ou a menina não fizer, ele é banido. Enfim, às vezes na nossa casa, a internet é um desafio absolutamente grande. Meu esposo é doutor em tecnologia, eu sou doutor em bocologia. Então, agora imagine só, a internet vem trazendo: não deixe os seus filhos sozinhos na internet. Observem bem o que eles estão vendo, com todo carinho, com todo amor, sem uma postura de guerra, mas tragam-os perto dos seus olhos. Os amigos. Eu conheci uma menina na escola dominical que ela chegou para a mamãe e disse assim: mãe, eu queria tanto ser homem, é possível isso? E a mãe conversou com ela, ela disse: mas eu podia casar com uma amiguinha minha? Apenas 5 anos. Agora, quando nós olhamos os nossos filhos, carne da nossa carne, óleo dos nossos olhos, aqueles pelos quais Deus nos deu para trabalhar, sustentá-los, um lar amável, uma cama, comida, depois vê-los perdidos, longe dos nossos olhos. Ó, meus amados irmãos, o povo de Israel passava por uma situação assim, mas Joquebede não perdeu a esperança. Ela sabia que havia tudo isso, e lá estava o seu esposo Amã também, não perdeu a esperança. Ela vai para casa, constrói um cesto, betuma, forra com tecidos, chama Miriam e elas preparam uma estratégia. Vão até as margens do Rio Nilo, colocam aquele cestinho lá e ela ainda diz para Miriam: fique aí. Miriam estava num posto de vigília. Agora eu fico impressionado que há tantos anos atrás uma família preparou uma estratégia para salvar o seu bebê. Eu imagino Miriam lá no meio dos juncos, de olho para cada movimento daquele cestinho. De repente a princesa vem e vem chegando, e aquele cestinho ela logo chama uma das suas donzelas e diz: abre, veja. E quando elas trazem aquele cestinho aos seus olhos, que ela abre, né, ela vê um bebê. E ela disse: não é esse um dos filhos dos hebreus? E nesse instante, Miriam sai do seu esconderijo, vai até a princesa e diz: queres que eu vá buscar uma ama que cuide do bebê? E a princesa disse sim. E ela foi em casa. Vamos comigo até lá. Mãe! O nosso bebê está nas mãos da princesa. E ela está procurando uma ama. Eu não imagino como Joquebede arrumou sua trouxa de ouro. Mas ela foi até a princesa. E quando ela chega diante da princesa, a princesa pega aquele neném, entrega nas suas mãos e diz: leva e cria-me, pagar-te-ei o teu salário. Mulher, leva aquele bebê para casa, Joquebede, cuida daquele menino, ensina todas as verdades a respeito do povo de Israel. Fico pensando no livro de Deuteronômio, quando Moisés recebe aquela ordenança do Senhor, aquela palavra,
dizendo: Moisés, reúne este povo e os faça saber, para que eles saibam e conheçam tudo que eu tenho por eles. Estes são os mandamentos, os estatutos que mandou o Senhor que ensinasse aos teus filhos, para que cumprisse na terra que passais a possuir, para que temas o Senhor, guarde os teus estatutos e mandamentos, e eu te ordeno, tu, teu filho, e o filho do teu filho. E ainda ele diz: para que bem te suceda e tenha dias prolongados. Ouve, Israel, velho no presente, ouve, Israel, e atenta, olha que velho, para que bem te cumprires, bem te suceda e muito te multipliques. O Senhor teu Deus e teus pais, ouve, Israel, amarás o Senhor teu Deus, e estas palavras estarão no teu coração, e tu as inculcarás a teus filhos. Joquebede transferiu para aquele menino todas estas verdades, e quando ele era maior, ela entrega a princesa. E quando ele vai para o palácio, ele tinha sua mente e o coração repleto das verdades fundamentais que o Senhor ordenara ao seu povo. Ele desistiu da vida palaciana para viver como o seu povo, servindo o Senhor, este grande homem Moisés. Mas o que me chama a atenção nesse texto aqui é que o Senhor diz: reúne o povo, homens, mulheres, crianças, todos, para que eles saibam três coisas. E eu quero dizer estas coisas: guarde os estatutos e os mandamentos que eu te ordeno todos os dias da tua vida, e que os teus dias sejam prolongados. Olha bem aí, prolongados. Se nós queremos ter uma vida prolongada, nós precisamos olhar para o Senhor, olhar para a sua palavra, ver as maravilhas que Jesus fez e ter a certeza de que Ele é o nosso Salvador. Os nossos filhos precisam conhecer esta verdade. Querem ter dias prolongados? Então ouve, queridos irmãos, estas verdades. A segunda coisa, ele diz assim: ouve, Israel, e aceita para cumprir e que bem te suceda. Queremos ser bem-sucedidos? Então olha para o Senhor, olha para a palavra do Senhor, confie nos feitos do Senhor, e o Senhor suprirá em glória todas as nossas necessidades. Nós vamos passar por dificuldades, nós vamos passar por tristezas. Em 1 ano e meio nós perdemos 3 da nossa família. Meu cunhado morreu de Covid, a esposa dele com um AVC no hospital, nem pôde saber. 8 meses depois, Deus levou um irmão muito querido. E 6 meses depois, agora em janeiro, um irmão foi para a glória também. Mas não é por isso que nós vamos perder de vista o Senhor. E a Bíblia diz: olha, para que muito, que bem te suceda. Nós queremos ter dias prolongados, sermos bem-sucedidos. Olha para o Senhor. E a última coisa que ele diz lá: para que muito te multipliques na terra que eu te dou. 3 coisas: dias prolongados, bem-sucedidos e multipliques. Estas verdades foram ensinadas a Moisés, e estas verdades ainda o Senhor quer nos ensinar. E aí ele diz lá: amarás o Senhor de todo o teu coração e de toda a tua alma. Amar o Senhor, estas palavras nós vamos ter no nosso coração. O entendimento vem pelo cérebro, passa pelo coração os nossos sentimentos, as nossas emoções, e então nós vamos praticar. Olha que a prática: tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa. Quem senta à mesa com os filhos? São os pais. Assentado em tua casa, andando pelo caminho. Quem leva os nossos filhos de carro ao pé para a escola? Para olhar a natureza, para ver os bichinhos, para visitar a vovó Dona Laura, para visitar o vovô Rogério. Quem é que faz isso? Não são os pais? E ainda ele diz: olha, andando pelo caminho ao deitar. Quem é que vai com o filho à cama? Os pais, ao levantar-te andando pelo caminho, quero perguntar aos amados: você vai à cama com seus filhos? Você bota a mão na cabeça dele e ora com ele? Você segura na mãozinha do seu filho quando está ao redor da mesa? Deixa eu lhe contar, nós éramos 8 filhos. O pai era muito rico, mas era bem general. Sentava numa ponta, põe na outra. A mãe fazia comida, os
deixar nada no prato. E nós dávamos as mãos para olhar, porque se não nos dessemos as mãos, antes de acabar a oração, já tinham acabado com os bifes da mesa. E essa era a costume da família. Nós não gostávamos de beterraba, o papai disse que não tinha que comer. E um dia a mamãe colocou um pedacinho de beterraba no prato de cada um, oramos, a turma toda comeu, mas quando acabou o almoço, não tinha nada no prato. A mãe recolheu os pratos e os pedacinhos de beterraba estavam todos embaixo do prato. A meninada tinha deixado todos os pedacinhos embaixo do prato. O seu Joel, aquele homem bonito, como vocês, olhou bem para a criançada e disse: vocês não comeram beterraba com comida, vai voltar e comer puro. A meninada voltou, sentou, um olhava para o outro e comeram. Eu era uma delas. Hoje eu como beterraba de todo jeito. Conquistei meu marido fazendo um suco de beterraba que eu chamava levanta de fundo. Olha, põe beterraba, põe abacaxi, põe um pedacinho de maçã, põe um pedacinho de bate com água no liquidificador e dá um copo mesmo, levanta. Pode fazer a receita. Eu não fiz patente, mas é bom. Olha, meus amados irmãos, o Carlos está bem vivo. E eu também, foi por isso que eu cuidei do meu pai e da minha mãe. O pai não comeu beterraba, come sozinho. Quem é que vai à mesa com os filhos? São os pais. Quem é que anda pelo caminho? Qual é a linguagem que nós usamos quando saímos para passear com o nosso filho? Olha, o Corinthians perdeu. Outros dizem: não, o pai do São Paulo perdeu, ganhou. Então, é isso só que nós sabemos falar com nossos filhos. Você já chegou com eles? Foi um pai mostrando o teu defeito, os animais, a natureza, os amigos, a igreja, a Bíblia. Que bom quando nós temos a Bíblia aberta em casa para o Senhor e para a família. O livro de Deuteronômio quer ter dias prolongados, quer ser bem sucedido. Guarda, Senhor, os meus mandamentos. E ainda, o Senhor é tão sábio que ele diz: mandamentos e juízos. Juízos são leis produzidas por um país, por uma sociedade. E mandamentos são ações que vêm para a sociedade para afetar o coração. Mas o Senhor estava dizendo isso para o povo. Os nossos filhos precisam conhecer as leis para saber discernir o que é bom e o que não é. Mas precisam conhecer os mandamentos do Senhor para que tenham dias prolongados, bem-sucedidos e que se multipliquem. Então essa é a situação de Israel. Agora aí, o que é que nós podemos fazer para que os nossos filhos possam aprender estas coisas? É lá na nossa casa. Então a importância de ensinar a palavra de Deus às crianças está lá. Leva este menino e cria. Vamos dizer todos juntos? Leva este menino e cria. Só as mulheres. Leva este menino e cria. Os meninos aí, os homens. Leva este menino e cria. Vamos juntos? Leva este menino e cria. Criar um menino significa o quê? Pagar-te o teu salário. Outro, por favor? Então, criar um menino, a criança de hoje, é qualidade de vida amanhã. A família, meus amados irmãos, é a primeira grande agência missionária que existe no corpo de Cristo e na igreja de Cristo. A família. Não é o seminário presbiteriano, o seminário batista, nem o metodista, mas é a família. Não fiquem preocupados de pensar que ao ensinar a palavra vocês vão tornar-se bitolados. Não! É um grande privilégio daqueles que conhecem o Senhor, que andam no caminho do Senhor, que amam o Senhor e que têm o prazer nas leis do Senhor. Criar os meninos junto à palavra não é responsabilidade só do pastor, nem da líder do ministério infantil, nem dos professores, nem do irmão Miquel como conselheiro. Não é nossa. A família é a primeira agência missionária. Deixa eu dizer uma outra coisa. Olha aqui para mim. Sabe qual é a maior bênção para a família cristã? Quando ela entrega um dos seus filhos para a obra missionária. Meu pai tornou-se o homem mais rico do mundo.
mas nunca teve um futuro. Mas ele entregou os filhos para a última. Esta é a grande bênção da família. Não precisa entregar seus filhos para ir ao seminário. Pode entregar. Mas você pode entregar os seus filhos para servir dentro da sociedade onde os seus filhos foram inseridos. Pode ser aquele, este amado irmão aqui tem uma filha casada com um filho, estão lá na África, os conheci pequeninos. Ele é um construtor, mas ele constrói tanta parede para subsistência, mas para glorificar o nome do Senhor também. Você pode ter filhos que vão atuar como médicos. Você pode ter filhos líderes lá no TI. Você pode ter filhos como advogados, sendo justo, honesto na sua profissão. Você pode ter filhos lá como essa irmã que cuida dos doentes, covideiros, enfermeiros. Nós podemos ter filhos que vão ser fisioterapeuta como essa moça, mas como missionários profissionais. E que bênção quando os nossos filhos têm uma visão da sua profissão para o Senhor. Entendendo? Entendendo isso? Mas nós podemos entregar os nossos filhos com todo prazer. Você pode orar para que os seus filhos, dentro da sua casa, um dos seus filhos seja levantado para a obra do Senhor. Como missionários. Hoje no Ministério da PEC, se nós tivéssemos 900 missionários no estado do Brasil, nós teríamos cidades espalhadas pelo Brasil, chegando um missionário para dar treinamento nas igrejas, para visitar as escolas, para abrir classes bíblicas, para evangelizar as crianças nas praças. Nós temos um material didático, as histórias bíblicas em cartazes, que você pode carregar para toda parte. Nós temos histórias bíblicas, as crianças da Bíblia, onde você pode contar às crianças com versículos bíblicos juntos. Você pode carregar uma pasta simples, você pode ter lições bíblicas em cartaz, sem precisar do flanelógrafo, contando às crianças. Você pode ter versículos feitos de entreter, de coisas manuais, que você pode ajudar os seus filhos em casa. Pode ajudar os seus filhos na sua casa, no seu lar, abrindo as portas da sua casa para compartilhar com os seus filhos o maravilhoso é Deus, contando as histórias do Velho Testamento, ensinando, você vira para mim? Ensinando lições bíblicas, usando o flanelógrafo, com gestos, de outras maneiras, juntando os seus filhinhos em casa e ao mesmo tempo contando as maravilhas que o Senhor tem feito e as maravilhas que o Senhor tem dado aos seus filhos para poder compartilhar e ouvir da grande verdade do Senhor. Amados irmãos, dentro da casa, leve este menino e cria. Criar um menino significa que a primeira grande responsabilidade, a agência missionária, é a família. Outro, por favor. Então, quando nós pensamos que leva e cria, a Bíblia diz em Provérbios 22:6, criar um menino significa ensinar o menino. Ensina o menino no caminho que deve andar e até quando crescer não se desviará dele. É a promessa do Senhor. Criar um menino é isso. E a família tem esta responsabilidade neste ensino. Outro, por favor. Criar um menino significa ter olhos abertos e confiar no Senhor que Ele vai fazer o melhor. Lá tem um versículo, uma expressão tão escura, né? Meu script andou por aí, mas tem lá, olha, os pais devem assumir. Alguém pode ler para mim? Dá para ler? Os pais devem assumir a responsabilidade pelo crescimento espiritual dos seus filhos. Os pais devem ser ajudados a desenvolver um relacionamento com seus filhos que facilite a comunicação de fé com vida. Isto foi um grande homem de Deus que escreveu. Cabe aos pais
lares aos seus filhos e confiar no poder do Senhor. Outro, por favor, leve e cria-o. Criar um livro significa que a igreja é responsável, segundo a agência de receber os filhos, de ensinar, é a igreja, uma igreja acolhedora. Eu queria perguntar aos irmãos, os irmãos acolhem bem as crianças? Eu creio que sim, os meninos estão todos felizes aqui, mas eu penso assim, as crianças todas de Aguaí não estão dentro da igreja. Os irmãos sabem quantas crianças tem na cidade de Aguaí? Mas a igreja está dentro da cidade. Os irmãos têm orado pela escola pública que tem na cidade, eu não sei quantas escolas tem. Tem orado pelas escolas particulares, tem orado pelas escolas de ensino médio, tem orado pelos professores que estão lá. Conhece o nome dos professores? Os irmãos do culto de oração oram por essas escolas, oram pelas crianças que estão lá. Eu queria perguntar, vocês oram pelas crianças da vizinhança da sua casa? Oram pelas crianças aqui da igreja? Sabe onde elas estão? Não precisa chegar lá. Ó, estou aqui, família. Não, toca a campainha, deixa eu colher. No Natal, põe na caixinha do correio um cartão de evangelismo. Descobre quantos nomes, quantas pessoas tem na casa, quantas crianças. Meus queridos irmãos, o mundo prepara estratégias as mais profundas para saber a nossa vida. Até mesmo quando você dá o seu CPF, está na boca, na mão de tudo, é ou é? Não adianta se esconder, porque você vai no Google, ele sabe a sua rua, a sua casa, se você entrou, se você saiu, quantos tem, tudo. Nós temos feito isso em favor do nome de Jesus. Eu disse ontem à tarde, uma igreja que quer crescer, ela deve ter um menino matriculado no Ministério Infantil a mais do que os alunos. Se vocês têm 100 pessoas na EBD, deveriam ter 101 crianças no Ministério Infantil. Meus irmãos, a coisa mais preciosa é quando abrimos a porta da igreja e as crianças podem entrar com a sua bíbliazinha, com o rosto alegre. Tem alguém lá na porta, de um lado e de outro, um homem, uma mulher, bom dia para as crianças. Quando pega na mão das crianças, pega assim de verdade, olha, não fica com essa mão, olha assim, não, viu? Segure na mão da criança, você vai dizer a ela, seja bem-vinda. As crianças querem ser acolhedoras, a igreja tem esse papel. A família é a primeira agência missionária, mas o segundo compromisso é com a igreja acolhedora. Professor comprometido. Outro, por favor, é aquele homem, aquela mulher que tem um coração aberto para o Senhor, para a visão do ensino bíblico, o ministério infantil. Nós podemos não ser professores do ministério infantil, mas nós podemos ajudar. Ontem eu falei com uma senhora que estava aqui, ela disse, eu sou manicure, eu tenho meu salão, eu vivo disso. Eu queria trabalhar com o Ministério Infantil, mas eu não tenho mais tempo, meu horário é todo comprometido. Eu disse, você trabalha no domingo? Ela disse, não. Então se oferece para cortar os lembretes das crianças. Se oferece para vir umas cadeiras. Os jovens homens, os irmãos sabem que os melhores professores não são as mulheres, não são os homens. Os homens têm uma autoridade de ensino, as crianças amam ter os homens como professores. O nome quer estar no lugar certo, viu? Na minha igreja em São Paulo tinha um presbítero chamado por Deus para trabalhar com as crianças. Teve uma briga no conselho, não era briga de boca. Você é muito bom para trabalhar com as crianças. Foi isso que ele ouviu. O nome dele era Valdir. Ele veio falar comigo chorando e disse, mãe, o meu lugar são com as crianças. Olha a mentalidade que eles vão ver, que bom. Agora, os homens são bons professores porque as mulheres já nasceram moças. Viram? Estão entendendo? Assim que nós precisamos dos dois. A cabeça precisa de pescoço, o pescoço de cabeça, então nós precisamos dos dois. Então, essa é a bênção do Ministério Infantil. Então, a segunda proposta, Leve-se Menino e Cria, é mostrar que as crianças precisam ser amadas e que o amor de Cristo que constrange está sobre nós para levar as crianças. João 3,16 está bem clara. É a história da graça do Senhor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele
mas ela precisa abrir seu coração para Jesus sozinha e dizer: eu te recebo como meu Salvador. O requisito mais importante para entrar no céu é ter a certeza da salvação. Você já perguntou para as crianças, seus filhos, se ele é salvo? Se já tem Jesus? Os pais têm esse privilégio. Então, crescer espiritualmente é o nosso lado verde. Então, ali, evangelizar, mostrar que, outro por favor, o amor de Deus, a situação do nosso pecado, não é o coração preto, não, hein? É a escuridão do pecado que nos separa de Deus. Então, nós temos a morte, a ressurreição, e então o presente de Deus precisa ser recebido. Outro, por favor? E então, ali nós temos todo o caminho da salvação, e então o crescimento que vem. Por favor, pode outro slide lá. Leve e cria. Ensinar, amar, o outro, evangelizar. O próximo é doutrinar. A Bíblia diz que Eunice Lloyd ensinava as verdades a Timóteo. É que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Timóteo foi aquele jovem que foi o companheiro de Paulo, bem jovem, talvez como um de vocês. Eu acho que Timóteo deveria ser bonito com vocês, viu, rapaz? Lá estava Timóteo largando tudo e seguindo aquele homem que fez dele um líder entre o povo de Deus. Sabe por quê? Porque a sua mãe, Eunice, ensinava as verdades do Senhor. Porque sua avó, Loide, ensinava as verdades que ela aprendeu. Que privilégio! Para mim, o maior privilégio de uma família é ver os nossos filhos amarem o Senhor como o papai ama, amar o Senhor como a mamãe ama, amar o Senhor como meus avós amam. Herança, olha, eu vou parar já, por favor, me aguarde. Porém, ensinar as doutrinas, as crianças precisam conhecer a doutrina do Espírito Santo. Havia uma senhora na minha igreja que ela dizia: eu não posso ouvir falar do Espírito Santo, porque eu morro de medo. Morro de medo. Olha que privilégio, quando você recebe Jesus como Salvador, o Espírito Santo dele habitar no seu coração. E ele que anima, ele que entusiasma, ele que nos mobiliza para viver. Então, ensinar doutrinas a respeito de Jesus, as doutrinas da salvação, a vida vitoriosa, estas coisas fazem bem. Eu disse que tem um livro na nossa missão que chama Ensinando Doutrinas às Crianças. Precisam saber deste palco de verdade que nós podemos ensinar aos nossos filhos. Outro, aconselhar. No Velho Testamento, as crianças estavam presentes em ocasiões de juízo. Quando a igreja se reunia, o povo se reunia para ouvir o Senhor, as crianças estavam presentes.